Boa noite. Aqui é a Janaína, do Filhas de Maria, e ao meu lado aqui eu tenho a Marcela. Olá, gente. E hoje nós estamos recebendo nada menos que Gustavo Abadi para responder algumas perguntas com a gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite, gurias. Boa noite, Marcela. Boa noite, Janaína. Eu não sou nenhuma figura famosa, né? Eu sou só um cristão que acha que pode ajudar um pouco. Esse aqui é o meu papagaio de pirata, esse aqui é o Natan. As Oi, crianças vão Natan. aparecer. Oi. Mas para mim é um prazer estar conversando com vocês. Eu espero responder a todas as perguntas a contento e dizer que a gente está sempre aberto para conversar, né? A gente sempre quer falar de coisas boas, daquilo que Deus tem feito na vida da gente, levar um pouquinho do amor de Deus para aonde as almas precisarem, né? E vocês têm Junto. levado. É um prazer, é uma honra tê-lo aqui com a gente, Gustavo. A gente agradece, né, você ter aceito esse convite. A gente sabe que você tem aí três filhos e um na barriga, né, Filomena. Tempo corrido, né? Mas você realmente, sua família tem sido assim uma grande inspiração para todos nós. Na verdade, tem nos ajudado bastante, né? Sem a ajuda de vocês, eu acho que ficaria bem mais difícil ou até inviável a gente chegar aonde nós estamos. Então vamos começar, né? O Gustavo é o esposo da Camila. Você quer falar um pouquinho sobre vocês, onde vocês residem? Certo. Eu tenho a graça de ser marido da Camila. Nós nos conhecemos há 10 anos atrás. Começamos a nossa vida, nos casamos, começamos a nossa vida lá. E há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, nós nos mudamos para a Serra Gaúcha, um município ao lado de Gramado. Já fazem 3 anos e meio que nós decidimos os nossos filhos não iriam para a escola, né? Nós iríamos educá-los em casa. E a partir daí, a partir dessa decisão revolucionária na nossa vida sobre muitos aspectos, nasceu o blog Encontrando Alegria, nasceram as crianças. Tem sido assim uma jornada de muita bênção de Deus sobre nós. Serem vencidos, todos eles, a gente faz o possível para vencê-los com a graça de Deus. Gustavo, então nós vamos começar assim, com uma pergunta bem básica, né? O que é o homeschooling, né? O homeschooling, que é a educação domiciliar. Uhum. Educação domiciliar, de uma perspectiva pedagógica, é uma modalidade de ensino. A biográfica é um estilo de vida. Por que eu acho importante dizer isso? Para fins técnicos, as pessoas precisam desse tipo de rótulo, né? Precisam desse tipo de conceito. Famílias que fazem homeschooling no mundo inteiro, é uma modalidade de ensino que está em 63 países no mundo. O local mais conhecido seja os Estados Unidos, que está há muito mais tempo, né? já como um movimento organizado, já como com estrutura, né? O homeschooling tem crescido muito em todo o mundo. Agora no Brasil a gente está geração praticamente pais homeschoolers. Mas eu costumo dizer, isso não é uma frase minha, é uma frase de um amigo que era homeschooler de segunda geração, ou seja, ele aprendeu em casa e ele estava ensinando os filhos em casa, que era um diplomata americano. O nome dele é Caleb O'Cray, e ele diz: Gustavo, homeschooling é um estilo de vida, porque a nossa compreensão de vida e de educação fica mais real, né?
Então, essa é eu acho que é o melhor conceito para mim, né? O melhor conceito para mim. Ele traz, Pronto. Ótimo. Então você já falou um pouquinho, mas a gente gostaria que você detalhasse um pouco mais a respeito de como foi a decisão de vocês em fazer o homeschooling, há quanto tempo vocês estão nessa jornada? Conta pra gente um pouquinho disso. Certo. Isso como forma, quando a Chloe nasceu, né, a gente tomou a consciência de que, poxa, nós somos pais, né? Nós temos a obrigação de cuidar, de amar, né, de prover, de proteger. Só que, ao mesmo tempo, já vivíamos um momento de que a cultura no Brasil estava falida. Com alunos do professor Olavo de Carvalho, percebemos que é muito mal no Brasil. E isso se tornou mais forte quando a gente percebeu o que estava acontecendo na escola. Nossa filha foi para a escola, a Chloe foi para a escola, foi para a educação infantil, foi para a primeira série. Lá ela chegou alfabetizada e viu que a escola estava vivendo, tanto uma escola privada quanto pública, de mediocridade enorme, ou seja, ela teria que esperar os outros se alfabetizarem, ela pudesse prosseguir. Nós enfrentamos algumas questões de ordem ideológica, né, na escola, ou seja, estavam fazendo não doutrinação efetiva, né? A gente percebia aquelas coisas que aquele carreirismo dos professores, se nivelar por baixo todo mundo, são mais massificada, né? Isso é um fato. Isso para os nossos filhos, né? Chegou um momento em que a gente percebeu que não valia a pena, e aqui no sul, aqui no Rio Grande, é muito frio no inverno. Um momento que a gente tinha que tirar ela da cama cedo para ir para a aula para aprender bobagem. E disse, não é possível, né? Alunos do professor, com a Mariana Pazini, ela já tinha feito essa descoberta da educação domiciliar, chamada educação de crianças, e eu tinha acesso a esse site, conhecia, estudei um pouco do assunto e disse, olha, minha flor, olha aqui, isso aqui. E a Camila ficou encantada no primeiro momento, assim, meio ressabiada, porque, né, sabe como é que é? Homeschooling, coisa de louco, eu dar aula, enfim, essas coisas assim. Chegou num momento que já não era mais uma opção. Necessidade. Ou seja, a pessoa tirar porque não dá mais. Começou a nossa jornada. Então, preocupação com a educação dela. Aspectos têm motivos sagrados, motivos de fé. Você se preocupar com seu filho e você ter que responder para Deus o que você fez da educação dele. É verdade. Foi uma preocupação sempre muito grande para a gente, então nós decidimos, com todas as letras, dar a melhor educação que nós fôssemos capazes. A escola não é parceira nisso. Não era uma preocupação, então, só moral, né? Era também, vocês perceberam um problema aí educacional também, no ensino mesmo. Certo. Eu te digo assim, nós não nos... Nossa primeira vez, os seguidores vão estar perdoando aí. Inclusive, eu já queria aproveitar aqui para trazer a pergunta de uma das nossas seguidoras, a Maiara, da cidade de Tumbiara, Goiás. Ela pergunta assim, uma dúvida que tenho, que venho pesquisando, sem encontrar nada substancial, é como determinar o conteúdo a ser ensinado. Não agora na pré-alfabetização, porque ela já fez o curso do professor Carlos, que é bem completo. Mas nos casos de colegial, para as famílias que os filhos já têm aí seus 8, 9, 10 anos. No caso, você tem...
eu vou usar o modelo escolar para ficar mais fácil para o pessoal pegar. Hoje nós temos no Brasil do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ou seja, essa lei ela é construída com todos os dispositivos necessários para que a escola exista. Existe um item chamado Particulares Nacionais. Está disponível lá no site do Ministério da Educação. Curiosidade por isso, entre lá no site e tem assim, não é para o seu filho, inclusive na questão da alfabetização, lá tem isso também. No ensino fundamental, no primeiro ciclo do ensino fundamental, no segundo ciclo do ensino fundamental e no ensino médio. Qual é o problema disso? É que está cheio crianças a seguir. Lá está tudo o que é exigido pelo governo federal e a nível estadual e municipal. Está cheio de política esquerdista. Lá você vai ter diversidade sexual, ideologia de gênero, uma visão esquerdista da história, sabe? Muita matemática avançada para gente que não tem raciocínio lógico. Você pode pegar aquilo lá, limpar coisas que você percebe que não vale a pena, religião, da filosofia, etc. Tira tudo, faz uma limpeza, utiliza como referencial. Acontece, aqui no Brasil nós ainda não temos currículos prontos. Né? Existe a necessidade de se trabalhar esses currículos, de se criá-los. Né? E esse é um desafio que a gente tem, que a gente precisa pensar. O que eu queria dizer é o seguinte: na Europa existem muitos currículos que podem ser, tá? Acontece que com o homeschooling no exterior, especialmente nos Estados Unidos, não tem as mesmas amarras que tem aqui. Por exemplo, esses conteúdos dos parâmetros curriculares nacionais te preparam para chegar nos exames do Enem, do Enseja. Complicado. Para os americanos não é um problema. Os americanos eles podem fazer uma formação clássica do começo ao fim e eles têm um vestibular para ingresso na universidade. Lá tem vestibular para quem estudou na escola e quem estudou em casa. São dois tipos. Aqui no Brasil é vale comum, né? Se você tem dinheiro né, e não precisa de uma escola pública, né? Pública e não precisa passar pelo Enem, beleza, né? Geralmente a maioria das pessoas se preocupam muito com a certificação. Então eu digo para você o seguinte: temos aqui em casa, nós compramos alguns livros do exterior, né? É o Teaching the Trivium, que está sendo traduzido, é um livro evangélico, está sendo traduzido pela editora Monergismo, outro chamado The Well-Trained Mind, que dá ali um modelo de currículo para o ensino fundamental e para o ensino médio. Lá seria o high school, né, que é o ensino médio. Então, o que acontece? Acontece que nós pegamos esses livros, pegamos as bases referenciais nacionais e eu trabalhei para construir o que eu quero para os meus filhos. Então eu vou te dizer assim, da perspectiva do currículo, os meus filhos aprendem muito mais do que qualquer escola. Tá? Eles leem muito mais do que uma escola exige. Nós estamos no mês de maio, no início do mês de maio, mais livros do que qualquer universitário brasileiro nesse ano.
eu vou dizer assim, não existem currículos nacionais de homeschooling. O que existe é uma baita oportunidade da gente criar o próprio currículo. Veja, o currículo também deve ser pensado uma cláusula pétrea, pensado como um orientador. Veja, dependendo do temperamento do teu filho, dependendo do teu próprio como professor, é diferente de ensino, de aprendizado. Se você tem mais de um filho, você vai ter um filho, de repente, que é muito agitado, né? Todo um currículo lindo, bonito, com todos os dias, e aí tá um sol bonito na rua, tal, e aí daqui a pouco você tá dentro de casa, mexendo nos livros, e a criança tá lá se mexendo na cadeira, louco para ir pra rua. O que você vai fazer? Vai dizer, vai brincar na rua. Depois, na volta, inclusive, é um conselho, né? Gastar energia primeiro, depois você entra na sala de aula, porque até a oxigenação fica melhor, né? Enfim. Há uma padronização aí, né? Exatamente. Nós temos que cuidar. Nossos filhos são únicos. Então, o currículo não pode ser uma amarra. Sim. Deu para entender direitinho, Gustavo. Uma dúvida bem frequente dos pais que pretendem praticar, né, a educação domiciliar, e também do Tiago Lopes, daqui de Goiânia, é se é necessário ter um curso superior ou ser professor, ter formação na área de pedagogia, né, para praticar o homeschooling. Olha, existe o pessoal que acha que sim. É um pessoal no exterior, especialmente. Aqui no Brasil não tem isso. Eu vou ser muito franco para você. Assim, se você tiver um conhecimento de didática e um conhecimento bom, tá bem. Entendeu? Se você sabe pesquisar, se você sabe estudar, eu digo para você, você não precisa de um curso superior para ensinar seu filho. E a rigor eu vou ser muito francos. Deus nos fez com amor, e aonde a criança aprende melhor do que um professor ensinando. Eu vou dizer para você o seguinte: como é que as pessoas aprendiam até o século XVII, século XVIII? Em casa, né? Eles saíam grandes para ir aprender em outros locais. Eu vou dar um exemplo para vocês. O patriense, que é o José Bonifácio, ele aprendeu em casa. A maior parte dos estudos dele foi em casa. Depois, maior, com padres, depois foi para a Europa. Mas o período que ele esteve em casa, ele aprendeu algumas línguas estrangeiras em casa. Bom, gente, eu não acho necessário curso universitário. Acho que tu tem que ter algumas aptidões. Tem que procurar conhecer um pouco de didática, conhecer a pedagogia, né? Ou seja, ter um conhecimento das maneiras que tu vais ensinar. Não. Sim. Sabe? Porque eu costumo dizer que os melhores especialistas nos seus filhos. O professor é bom. E às vezes tem coisas que exigem um professor, mas os pais são. Quem é que entende melhor da Maria Luísa? Eu. O pai dela? Pouco vem um doutor em educação dizendo, não, você tem que fazer dessa forma. Vem cá, você sabe o jeito que ela dorme. Ela ronca, se ela não ronca. Se ela come, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. Os pais você perderam um pouco dela. Os pais perderam um pouco dessa autoconfiança, né? É até algo que eu achei estranho, assim, porque meu filho mais velho, chegou aí pra creche um tempo, né? E um exemplo engraçado que aconteceu foi de detalhes que me incomodavam, mas eu não sabia por que me incomodavam. Mas ele estava saindo da mamadeira, ele tinha 2 anos e pouquinho.
E eu mandei um copo para ele que ele usava com canudinho, que eu achava mais fácil e tudo. Aí, de repente, elas mandaram um copo de volta e falou, olha, ele não usa mais esse copo. Uai. Então ficou meio que elas decidindo, né? Agora a gente já desfraldou ele. Você agora não pode colocar mais fralda no teu filho. Uai, tudo bem, então. O pai fica muito passivo, né? A tendência da gente acontece focar mais nos outros. Vejam bem, quando a gente decide mandar as crianças para a escola, é uma terceirização complicada. Porque você diz assim, não, eu vou compartilhar com o professor. Você imagina isso. Mas, aí, no caso das creches, é criança pequenininha. Sabe, ela não pensa, ela não, né, nem fala direito às vezes. Ando no estilo massificado. Então, não, esse copo aqui não é bom porque agora... Como assim, meu Deus do céu? Isso aqui não é uma fábrica de cartucho de arma. É uma creche. As crianças, então é muito complicado. É a antítese de todo o pensamento coletivista.